Então, irmãos, irmão pode ver que Deus falou para Caim, quando ele matou Abel, né? E Deus já sabia, porque Deus avisou para Caim antes, o pecado está na sua porta, agora resta você rejeitar ele, certo? Mas ele deu ouvido para o adversário e foi lá e fez aquilo que o adversário queria que ele fizesse. Depois, irmãos, o Senhor Jesus fala para os judeus ali em 5 e 6 do Evangelho de São João, que o adversário é homicida desde o princípio do mundo e que ele é mentiroso. E quando ele mente, ele faz aquilo que ele veio para fazer mesmo, que é devido a ele fazer. Então, irmão, não espanta com a mentira dos outros, com os outros zombar da gente, rir da gente, como nós vimos aqui na leitura da Epístola do Apóstolo São Pedro, que os zombadores falam assim, ele prometeu que ia vir, né? Mas cadê ele? Desde que existe homem, os homens continuam morrendo e vivendo e nascendo, e assim, irmão, é a evolução da natureza. Mas os homens, irmãos, que não têm a mente de Cristo, não compreendem o seguinte, que diante de Deus, irmãos, os tempos passam 1000 anos, lá diante de Deus é como se tivesse passado um dia. Passa 2000 anos, diante de Deus é como se passado 2 dias. Porque que nada é novidade, porque tudo já está previsto por ele de acontecer. Então, quando acontece 7 meses, é a mesma coisa que você gravar um disco ou um filme, e as pessoas que não viu, né? Eles acham que aquilo ali, olha que maravilha, né? Mas você que já gravou aquilo ali, você já está sabendo disso muito antes, às vezes sabia até a emoção que eles iam sentir, certo? Assim é Deus. Nós pensamos que acontece na nossa vida é novidade, que é surpresa, que é surpreendente. Irmãos, isso aí, os anjos de Deus, e Deus já sabe tudo o que vai acontecer cada dia da nossa vida. Nós estamos simplesmente, como você pegar um CD, depois você acabar de ouvir ele, você guardar e daí uns dias, eu vou ouvir aquele CD de novo. Põe ele lá no tocador de CD, torna a falar a mesma coisa, assim é nós. O Senhor já sabe tudo o que vai acontecer com a nossa vida. Mas quando chegar a hora de acontecer mesmo realmente, né, na realidade, não é uma pessoa que vai lá e coloca o CD, mas já sabendo tudo que vai falar, o que vai acontecer, assim é nós. A nossa vida é dessa maneira. Entendeu? O Senhor Jesus, irmão, quando ele veio na Terra, mais de 2000, 3000 anos antes, já falava da vinda dele. Agora, irmão, tudo bem, depois que aconteceu, agora muita gente fala e faz estudo de teologia, etc. mais, aquele que diz que sabe alguma coisa. Irmão, a sabedoria, essa sabedoria aqui terrena do homem aqui, isso, irmão, é pura vaidade do homem. Ninguém sabe nada, irmão, porque o sabedor já deixou tudo, o que realmente sabe, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já deixou tudo isso escrito para a nossa confirmação, nós que somos seu servo, que por a sua graça e por felicidade nossa e para o cumprimento da sua fidelidade, da sua palavra, ele cumpre em nós. Agora, as pessoas que não servem a Deus, tudo para eles é novidade, certo? Porque eles não compreendem que tudo isso, como dizia o sábio Salomão, o que é, já foi. Já foi como? Não é que já aconteceu. Já foi predestinado, já foi previsto, já foi prescrito. E é igual, irmão, você escrever um tema de uma história. A pessoa que não ouviu, para eles é novidade. Mas para você que já escreveu, você está simplesmente relendo para eles, revendo aquilo que você já escreveu. Assim é o mundo. O homem natural, que não crê em nosso Jesus Cristo, a mente dele não consegue entender essas coisas. Porque tem coisa, irmão, que é inexplicável para o homem que não compreende as coisas de Deus. Como que você explica na física que o homem pode andar em cima das águas do rio ou do mar? Como que você explica a derrubada da muralha de Jericó sem ninguém pôr a mão nela, ela ruiu sozinho? Como você explica que Moisés, simplesmente com um pedaço de pau, ele venceu todo o poderoso exército do Egito e matou todos eles afogados nas águas do Mar Vermelho?
Porque quando os israelitas passaram para o outro lado, que o mar continua, o rio lá continuava, o mar como se continua aberto, os egípcios pensaram que eles também podiam passar. Quando o último israelita passou, Moisés estendeu a vara em cima do mar e ele fechou, eles morreram tudo afogados lá. Mas Ramsés, antes disso aí, esnobava e falava que ele era o poder, que ele era poderoso. É a mesma coisa hoje em dia, irmão. O homem pensa que ele tem poder. Ele pensa que ele é alguma coisa. Mas muitas vezes ele dorme todo poderoso, quando é no outro dia, dá um derrame nele. Ele nem lembra mais quem ele é. Ele nem sabe mais quem ele é. Esse ano ele está todo poderoso e governa, é isso, é aquilo outro. Irmão, dá um infarto nele, ele morre e nem acorda. Pronto, morreu com ele toda a sabedoria, toda a ciência dele. Irmão, então vamos andar nas pisadas dos sagrados conselhos da Santa Palavra de Deus, porque, irmãos, elas são sábias e fiéis e verdadeiras. Tá? Eu digo para os irmãos que já aconteceu comigo. Uma vez Deus me deu uma missão, um ano antes de eu ir na missão, o Senhor já me deu tudo que ia acontecer na missão, certo? Eu escrevi tudo como que ia acontecer. Passado 8 meses depois que eu tive aquela visão, eu fui lá no lugar, encontrei com a pessoa que eu tinha visto mais de 8 meses antes, com a mesma roupa que ele estava naquele tempo, sentado na mesma banquetinha de madeira, ele estava sentado, e nós conversamos, e eu contei para ele que eu tinha visto ele antes. Ele falou, mas não pode, como que pode ser? Foi pode sim, porque os nossos caminhos já estão todos traçados diante de Deus, certo? Então, quando o senhor foi comprar essa calça que você está vestido com ela aí, Deus já sabia que o senhor ia comprar ela. Deus sabia que o senhor ia comprar essa camisa. E Deus já sabia que nós estamos aqui hoje conversando. O senhor não sabia, mas Deus já tinha mostrado para mim. E Deus já, então, tudo, a nossa vida são traçado diante de Deus centímetro por centímetro. Nada acontece nem antes nem depois. É tudo no tempo certo, é na hora certa. Então eu quero, irmão, querido, que você pense que acontece na tua vida é uma coincidência que aconteceu. Não é coincidência. E já estava escrito que ia acontecer, certo? Às vezes numa mesma casa tem 3, 4 irmãos. Um toma um caminho por um lado, outro toma por outro, outro caminho por um lado, outro por outro. E aqueles que o Senhor tem plano, quando eles nasceu, Deus já tinha plano do nascimento deles. Quando ele gerou na barriga da mãe, Deus já sabia que ele ia gerar. O Senhor já escreve a vida deles, que tem que cumprir da maneira que tem que cumprir. Agora os outros que não estão no plano de Deus, Deus deixa ele viver da maneira que ele quiser. Só que também não pode fugir daquilo que já está previsto. Eu vou provar para os irmãos que eu estou falando isso aqui agora. Os irmãos pegam no livro de Gênesis e vai ver lá quando Rebeca estava esperando Jacó e Esaú. Ela sentiu no ventre dela um movimento, que ela estava gestante, estava grávida, né? E ela orou a Deus e perguntou para o Senhor o que estava acontecendo. O Senhor falou para ela, minha serva, dentro da tua barriga tem 2 povos. O que nascer primeiro, o povo dele vai ser menor e vai servir o que nascer depois. E ela ainda não sabia, e nem Isaac ainda não sabia o nome das crianças, mas ali Deus já falou para ela, porque eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Quer dizer que se ele falou que aquele que nascesse primeiro ia ser menor do que ia ser segundo, como Esaú nasceu primeiro de que Jacó, então ela já sabia que a benção estava sobre Jacó, não sobre Esaú. Então por isso que quando Isaac foi abençoar os filhos deles, ela pôs Jacó no lugar de Esaú, porque a bênção já estava predestinada para ele antes mesmo dele ser gerado. Porque o Senhor falou para ela, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Nenhum deles tinha feito nem o bem nem o mal, mas o caminho dele já estava traçado. Assim é você, meu irmão. Assim é você, minha irmã. A nossa vida é traçada diante de Deus
pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pega o Evangelho de São João e lê o capítulo 1 de São João, que você vai começar a entender o que é essas coisas. Ali está escrito assim, no princípio era o verbo.